eu queria fazer mais um, onde se nota justamente que esta primeira condição. E na segunda condição, o que ocorre é justamente o que nós chamamos os casos logarítmicos, ou seja, existe uma outra solução, mas não é de Frobenius, é o caso de aparecer um logaritmo, tá? Então, essa primeira solução, eu queria trabalhar mais um exemplo, que é o seguinte. Então, vejam, x ao quadrado, y duas linhas, mais 6x mais x ao quadrado, y', mais xy igual a zero. Aqui nós encontraremos duas soluções de Frobenius novamente. Então, colocando já direto aqui, Cn, n mais r, n mais r menos 1. Como eu vou multiplicar por x ao quadrado, eu já coloco aqui xn mais r, né? Porque menos 2 vezes x ao quadrado. Então, nós temos isso. Essa é a primeira série. A próxima, 6x vezes y'. Então, Cn, n mais r, x, n mais r. E aparece esse 6. N igual a zero até infinito. X ao quadrado mais somatório Cn, n mais r, x, já vou multiplicar pelo x ao quadrado. Então, xn mais r menos 1 vezes x ao quadrado dá o quê? Xn mais r mais 1. Tá? Esse de n igual a zero até infinito. E, finalmente, a última, que é somatório de n igual a zero até infinito, Cn, xn mais r mais 1. Já multipliquei pelo x. Tudo isso tem que ser zero. Ok? Então, a ideia é ver se conseguimos justamente transladar este para n mais r. Tá? Portanto, notem que estas duas, quando transladadas, vão sofrer uma mudança transladada por n igual a 1. Então, nós temos as seguintes séries. Estas duas, e vamos reescrever estas. Essas daí passam a ser somatório de Cn menos 1, n mais r menos 1, xn mais r. Começando em n igual a 1 até infinito. Ou seja, eu transladei por n menos 1. Tá? Esta daqui, a mesma coisa, n igual a 1 até infinito, Cn menos 1, xn mais r, transladado por 1, as duas séries. Então, eu tenho duas que começam no 0, duas que começam no 1, portanto, eu retiro o termo n igual a 1 das duas primeiras. E aí, o que nós temos é C0, que multiplica quem? R menos 1, mais 6R. É o coeficiente do XR. E agora, a partir do n igual a 1, eu posso escrever um único somatório. E eu tenho aqui Cn, que multiplica n mais r menos 1, mais 6 n mais r. Esses são os coeficientes de Cn, mais Cn menos 1, que multiplica
é n mais r menos 1 mais 1. Então, n mais r. Tá? Então, esse é o coeficiente do x n mais r. E tudo isso precisa ser zero. Ok? Então, notem que aqui aparece a equação indicial. Tá certo? A equação indicial para este problema é esta. Que é justamente r ao quadrado mais 5r igual a zero. Então, nós vemos que as raízes são zero, R1 é zero e R2, a menor raiz, é menos 5. Diferença inteira. Então, estamos exatamente nesse caso que o teorema não contempla, mas a ideia é tentar ver se a gente consegue encaixar este problema no caso 1. Ok? Bom, daqui nós temos a relação de recorrência, que é Cn igual a menos Cn menos 1 n mais r, dividido por n mais r. Aqui dá para fatorar, não dá? Isto daqui é a mesma coisa que n mais r menos 1 mais 6. N mais r mais 5. Então, eu posso fatorar em n mais r e n mais r mais 5. Ok? Então, esta é a relação de recorrência que vale para n maior ou igual que 1. Ok? Então, vamos lá. Isto cancela com isto, então eu sei que Cn é igual a menos Cn menos 1, n mais r mais 5. Então, como eu não estou no caso que o teorema contempla, eu vou começar como eu fiz o exemplo 1, com a menor raiz. Quando eu começo com a menor raiz, que é R2 igual a menos 5, então vejam que aqui a relação de recorrência simplifica e é esta daqui sobre N. Ok? Então, eu começo a substituir e eu vejo que N igual a 1, eu tenho C1 igual a menos C0 sobre 1. Isto. N igual a 2, deixa eu só... Ok, C1 sobre 2, que eu já calculei, é C0 sobre 2. N igual a 3, C3 é menos C2 sobre 3. Que é menos C0, 3, 2 e assim por diante. N igual a 4, C4 igual a menos C3 sobre 4, que é igual a C0, 4, 3, 2. Agora, o C5, e é justamente aí que eu gostaria de observar o que ocorre, o C5... Quando eu dividi esta relação por n mais r, notem que eu cancelei n mais r. Na hora que eu substituo a raiz 5 aqui, o que eu estou supondo? Que n é diferente de 5, porque senão eu não posso cancelar.
Então, no caso n igual a 5, a relação de recorrência que eu tenho é n menos 5, n Cn igual a menos Cn menos 1, n mais 5. N menos 5, né? Tá? Então, no caso de n ser igual a 5, então eu vou substituir. Bom, esta é a relação que eu tenho quando eu chego aqui. Eu estou supondo n diferente de 5 para eu poder cancelar. Então, no caso n igual a 5, eu zero. Então, eu tenho 0 vezes C5 igual a 0. Portanto, C5 pode ser arbitrário. Tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado justamente nesse caso. Ou seja, o que está acontecendo? Na realidade, eu estou no caso 1. Né? Se por acaso eu tivesse 0 C5 igual a um certo número aqui, não tem como resolver. Estaria no caso 2. Tá? Como é isso daqui, C5 é arbitrário. Então, com duas constantes arbitrárias, o C0 e o C5, eu encontro duas soluções. Então, a primeira solução será dada em função do C0. E aqui, para n maior ou igual que 5, ou estritamente maior que 5, eu volto para a relação de recorrência. E o que eu tenho? C6 igual a menos C5 sobre 6. C5 agora é arbitrário. Então, eu recomeço a relação de recorrência a partir do C5. Não entendi por que você voltou no CN não simplificado. Porque este CN simplificado vale para todo n diferente de 5. Tá certo? Porque eu só posso cancelar n menos 5 com n menos 5 se n é diferente de 5. Eu não posso nem ter esta relação no caso n igual a 5. Por quê? Porque se n é igual a 5, eu estou dividindo por 0. Né? Então, a relação, ela vale para n diferente de 5. No n igual a 5, relação de recorrência, vale para todo n diferente de 5, que eu simplifiquei dividindo por n menos 5, tá? Então, por isso que eu consigo esta constante arbitrária, que é a que salva a situação, porque me produz uma segunda solução, tá? Então, essa é toda a questão quando a diferença das raízes não é inteira, porque foi o que nós notamos aqui. O φr2, que no caso é menos 5, mais o n igual a 5, o n é 5 neste exemplo. Ou seja, aqui, desculpa, aqui é o φr2 mais n pode zerar, né? Então, o φr2 mais n pode zerar justamente no valor n, tá? Porque a diferença como se diz, eu sei que esta equação zera nas raízes R1 e R2, né? Então, a transladada zera também na diferença, que é o 5, no caso, n igual a 5. Então, esta está zerando, note, justamente quando o n chegou no 5, que é esse enão grande. Tá? Ela zera no n igual a 5. Bom, isso a gente continua, portanto, procurando o que depende da segunda constante arbitrária.
Ok, então eu tenho n igual a 7 agora, C7 igual a menos C6 sobre 7, que por sua vez é menos, o C6 é menos 5 sobre 7 vezes 6. E assim por diante. Nós vamos ver que o padrão C8 vai ser alternado, menos C7 sobre 8. Eu acabei de calcular esse, então eu tenho 8, 7 e 6. Quais são as duas soluções? A primeira está aqui. É justamente estas que aparecem com o x menos 5. Então, é o x menos 5, que multiplica C0 mais o C1, que é menos C0. Todas têm C0. Então, eu vou colocar o C0 aqui. Então, eu tenho 1 menos x menos... mais meio de C2, este é o C2, portanto, acompanha o x ao quadrado. O C3 é menos 1/6, acompanha o x ao cubo. E o C4 acompanha o x à quarta, mais 1 sobre 24, x à quarta. Está aqui a primeira solução de Frobenius, é um polinômio. Enfim, é finito, tá? A segunda depende do C5. X menos 5, todos dependem do C5. Somatório, agora eu preciso encontrar uma fórmula que modele os termos C2, vamos dizer, CK mais, eu estou começando a partir do C6, então CK CK mais 6, ok? Isso daí é menos 1 elevado, primeiro C6 é negativo. Vamos colocar assim, K mais 5 menos 1 elevado a K, e aparece o K mais 5 fatorial. Tá? Então, para K igual a 1, eu tenho negativo C5. Negativo, e aqui aparece o 6. 6 fatorial. Só que está aparecendo só o 6. Então, quem que eu tenho que multiplicar para sumir os 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá 120, eu multiplico por 120. Porque aí o 6 fatorial, ou seja, quem é 120? É o 5, 4, 3, 2. Tá? Então, que é 120, né? Porque eu não tenho 6 fatorial, só tenho 6. Aqui eu não tenho 7 fatorial. O restinho está sendo cancelado. Então, este é o coeficiente. Então, eu coloco aqui, eu posso pôr esse 120 de fora. Eu tenho menos 1 elevado a K, o C5 já está de fora. K mais 5 fatorial, x elevado a K mais 5. K igual a 1 até infinito. Ok? Então, este é o termo que justamente começa com o x. É o x à sexta, etc. E quem que ficou de fora? O C5x menos 5. Que é o termo que estava... Vamos dizer, seria o K igual a 0 aqui, né? É simplesmente o C5. Bom, então estão aqui as duas soluções, uma dependendo de C0, a outra dependendo de C5, que aparecem no caso, quando é inteiro. E aí eu queria comentar, para a gente encerrar, que as equações
as equações realmente mais importantes deste tipo que nós consideramos aqui são aquelas equações conhecidas como as equações de Bessel, né? E as equações de Bessel justamente não satisfazem este teorema, ou seja, a diferença das raízes é inteira. Então, nós sempre conseguimos uma das soluções e a outra solução, muitas vezes, cai no que a gente chama o caso logarítmico. E essas equações de Bessel, elas, na realidade, já foram estudadas, elas geraram, vamos dizer, uma família de funções, eu não sei, que Euler já estudava, Daniel Bernoulli já estudava, essa família conhecida como funções de Bessel que resolvem a equação de Bessel. Posteriormente, Euler trabalhou com as equações de Bessel, ou seja, mas elas só foram, vamos dizer, completamente estudadas por Bessel em 1824. E tem aplicações interessantes aí nos movimentos dos planetas e tudo. Então, é muito bonito essa teoria. Mas as equações de Bessel realmente são difíceis da gente trabalhar o quê? Os coeficientes, encontrar a relação de recorrência que resolve, é trabalhoso, tá? Mas é importante entender como se produz, pelo menos, sem realmente entrar nas continhas, como se produz a solução de Bessel. Então, eu queria comentar aqui o caso logarítmico. Só comentar sem fazer contas para que vocês tenham ideia do que se trata, né? É muito parecido com o caso de Euler-Cauchy, quando nós tínhamos raízes repetidas. Uma solução era XR e a outra quem que era? XR log X. Aqui será a mesma coisa. Então, eu só queria comentar o caso logarítmico, que vem justamente tratar o caso 2. Ele resolve o caso 2. Este caso aqui que nós não temos a segunda solução de Frobenius, que é sempre uma série multiplicada por x elevado a r. Então, esse caso logarítmico, nós vamos usar lá do redução de ordem, que nós deduzimos Euler-Cauchy. Vocês lembram, quando eu tenho uma solução, quem é a segunda solução? y2 de x é o y1 de x vezes v. Lembram? E tem uma fórmula que nós deduzimos, eu não vou rever essa fórmula aqui, que era esta fórmula elevado a menos px dx, essa integral, sobre y1 de x ao quadrado. Esta era a fórmula do v de x, tá? Lá da redução de ordem. Então, eu queria comentar esta fórmula no caso que nós temos aqui. Nós não temos uma segunda solução. No entanto, nós temos a primeira, correspondente à maior raiz. Então, como que aparece a segunda solução? Tá certo? Então, vamos começar olhando para a equação indicial. A equação indicial é esta daqui, que eu posso reescrever assim, ó, r ao quadrado mais p0 menos 1r mais q0. Ok? E eu estou supondo que eu estou justamente no caso da diferença das raízes serem... Então, R2 é igual ao R1 menos N. Tá? Serem inteiras. Ok, então, eu posso, como eu tenho as duas raízes, eu posso fatorar
essa quadrática pelas raízes e eu obtenho R1, esta é R2, R menos R1. Então, o que é este produto? R ao quadrado menos R menos R que multiplica R1 menos N e menos R1 e finalmente mais R1 ao quadrado menos NR1. Tá? Então, este termo daqui, quem que é? É R que multiplica menos R1 menos R1 ao quadrado menos N. Tá? Então, o que nós vemos com isso? Comparando estas duas equações, esta com esta, eu vejo que este termo é igual a esse termo. Então, eu sei que P0 menos 1 é a mesma coisa que menos R1 ao quadrado menos N. Tá? Outra forma de ver isso é que P0 é menos P0 menos R1 ao quadrado. Não, tem algo errado, né? É menos. Espera aí. Onde que você viu? Por que está ao quadrado? Exatamente. Por que está ao quadrado? Eu não sei. Eu estou somando aqui, né? Menos 2R1. Obrigada. Isso. Exatamente. Isso. Então, eu tenho que, comparando, que isto é igual P0 menos 1 é 2R1 mais N. Ok? Então, menos N menos 1 é igual a 2R1 menos P0. Tem algo que... Menos R. Não, tem algo errado, né? Ainda. Aqui é menos R, R1. Então, aqui não tem esse menos. Certo? É este e este. Então, dá menos 2R1R. Este com este dá mais N. Então, tá certo. Mais RN. Então, eu tenho que menos 2R1 mais N é igual a P0 menos 1. Então, menos N menos 1, menos. Agora tá certo? Acho que tá. Né? Passa este termo para cá e passa esse para cá. Eu quero colocar nesta forma. Ok. E agora, usar justamente isto daqui. Nós sabemos que a nossa equação é y duas linhas mais x p de x y' mais q de x y igual a zero. Portanto, este é o P de x. Tá certo? Este é o P de x. Ok. Então, o que eu vou fazer? O P de x também pode ser escrito, na realidade, quando eu divido por x ao quadrado, este é o P de x, né? O P de x da fórmula é este daqui. É este que eu preciso colocar aqui na fórmula, tá?
Muito bem, então como é que eu faço isso? Eu preciso reescrever esse p de x sobre x. Isto é fácil, porque eu tenho que esta função é analítica. E eu divido por x. Então, olha só o logaritmo aparecendo quando eu integrar. Eu preciso integrar isso daqui. Então, quando eu integro, tá certo? Quando eu integro, vou já deixar aqui para ficar perto. Então, eu gostaria de integrar o p de x. Então, integral da fórmula ali do p de x vai ser o quê? Vai ser p0 log x. Tudo eu estou fazendo para x positivo, tá? Depois eu tomo o módulo, se eu quiser, para x negativo. Mas p0 log x mais p1x mais p2. Eu já cancelei x ao quadrado sobre 2, mais p3x ao cubo sobre 3. Então, quando eu integro aquele quociente, eu obtenho isso. Só que a fórmula diz e elevado a menos a integral de p de x. Isso é e elevado a menos p0 log x mais p1x mais p2x ao quadrado sobre 2, etc. Ou seja, eu posso e elevado a menos isto daqui. Então, eu separo em duas partes, porque este coeficiente, quem que é? Propriedades do e e do log. Isto é igual a x elevado a menos p0. E aqui, vejam, é uma função analítica, elevada a outra função analítica. A composição de funções analíticas é uma função analítica. Eu não quero fazer muita continha. Então, se é uma função analítica, tem uma série de Taylor. Vamos escrever essa série de Taylor, onde o primeiro coeficiente da série de Taylor em x igual a 0, é e elevado a 0, é 1. Eu vou colocar 1 mais ax mais A1, A2x ao quadrado, não importa quais são os coeficientes, é só a ideia, nós não vamos calcular propriamente cada um, mas então calculamos da fórmula já quem é esse e elevado a menos a integral de p de x. E notem que eu quero dividir isto por y1 de x ao quadrado. A mesma coisa, eu vou dividir por y1 de x ao quadrado. Estou seguindo a fórmula da redução de ordem. Então, eu quero dividir isto por y1 de x ao quadrado. Agora, y1 de x eu já sei quem é, uma série de frobênios. Então, é um x2R1, correspondente à maior raiz, e a série ao quadrado, que também é uma nova série de Taylor, que eu coloco como sendo 1 mais b1x mais b2x ao quadrado, etc. Tá? De novo, uma analítica dividida por outra analítica, eu posso reescrever este quociente como x elevado a menos p0 menos 2r1, 1 mais c1x mais c2x2, ou seja, supondo que todas as divisões foram feitas. Então, olha, isto foi calculado. Isto é isto aqui. E agora eu precisaria integrar esta função daqui. Mas quem é este expoente? Eu acabei de calcular ali com a equação inicial. Quem é menos P0 menos 2R1? É menos N menos 1. Então, este expoente é menos N menos 1. Então, eu posso considerar
Só para eu não me perder aqui nas contas. Deixa eu checar aqui. O caso 1. Isso. Então, eu quero justamente integrar. Agora, eu quero integrar isto e multiplicar por y1. Eu quero integrar isto e multiplicar por y1 para encontrar o y2. Tá? Então, eu vou fazer isso e eu vejo que y2 é igual a y1. E agora vamos integrar. Quando eu integro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar o caso n igual a 0 primeiro. Então, se n é igual a 0, quem é o primeiro coeficiente aqui? É x elevado a menos 1, vezes 1. Então, quando eu integro, eu já obtenho log x. X elevado a menos 1, C1x. Aqui eu tenho x elevado a menos 1, então dá x. C2 sobre x ao quadrado sobre 2, mais C3 sobre x ao cubo sobre 3, etc. Então, notem que eu obtenho como solução, a segunda solução, o y1 log x. Olha aí, mais o y1 que multiplica a série k igual a 1 até infinito, é ck xk sobre k. Tá? Ou seja, uma nova série que precisa ser calculada, ou seja, parte da solução é o y1 log x e a outra é uma série. Vejam, quem é o y1? É xr1 somatório de quem? De akxk. De k igual a 0 até infinito. Quando eu multiplico esta por esta, quem que passa a ser esta série? Ou seja, esse y1 é isso. Duas séries que se multiplicam é uma nova série. Então, eu tenho k igual a 1 até infinito, um certo bk xk. E aqui eu tenho xr1. Então, a solução final, neste caso, é o y1 log x mais uma nova série xr1 bk. Isto é que é difícil de calcular, em geral, estes coeficientes. Mas é a forma de uma segunda solução que não é propriamente uma solução de Frobenius, tá? E no caso em que n não é zero, ou seja, no caso geral, o que ocorre? Eventualmente, né, eu vou encontrar uma potência que vai ser justamente n mais 1. Então, quando eu somo n mais 1 nesta potência aqui, lá para frente, eu terei vamos colocar aqui, também um logaritmo, mas um pouquinho diferente. Vamos só escrever isso daí. Então, no caso, n menos 1. Aqui, inclusive, como eu comecei em k igual a 1, a forma correta de reescrever isso é colocar... Todos os termos têm x.
Então, eu posso reescrever isto como k igual a 0 até infinito. Enfim, um certo d barra k xk, porque eu fatoro um x, ou se quiserem este daqui transladar. Então, é simplesmente uma outra forma de escrever. Então, o último caso é quando eu tenho que integrar x, eu vou integrar 1 sobre x menos n menos 1, mais c1x, como eu estou multiplicando, x menos n mais 1, xn, C2, aqui é fácil, e assim por diante. Tá? Eventualmente, no Cn, eu tenho só uma constante, tá? E aí eu tenho mais Cn mais 1, vezes x, e assim por diante. Então, eu estou integrando isto, ok? Cnx, isso, aqui é o x, e aqui que é a constante, mais Cn mais 2x, etc. Este é o termo que dá o logaritmo, tá? Então, quando eu integro, eu obtenho x menos n menos 1, mais 1 menos n, sobre menos n, mais C1, x menos n mais 1 sobre menos n mais 1, e assim por diante. E aqui, ó, aparece o logaritmo, mais cn mais 1x, etc. E tudo isso multiplica o y1, que é xr1, somatório de an, xn, n igual a 0 até infinito. Então, notem que esse R1 menos N é o R2. Aparece o XR2 em todas as potências, né, que aparecem aqui. Então, este, quando entra multiplicando aqui, eu vou obter XR2 sobre menos N, mais C1 XR2 mais 1 sobre menos n mais 1. E assim por diante. Aqui eu vou obter xr1, cn log x, mais a mesma coisa, cn mais 1, xr1 mais 1 e pronto. E aí se segue. Então, na realidade, notem que aparece o termo logaritmo novamente. Então, essa aqui é a ideia. Esses termos, porém, na hora de escrever essas séries, é muito mais trabalhoso. Então, por isso que não dá para fazer nesta disciplina. Tem que sentar realmente e fazer as contas, tá? Mas a ideia é que esse é o caso logarítmico que vem tentar resolver o caso 2 ali, tá bom?